Pessoal, vamos lá. O exercício agora, exercício 1 do capítulo 12 de Física 1, movimentos circulares, né? São só exercícios no livro 3. Vamos lá, número 1. Numa corrida de motos, o piloto A completa 45 voltas, das 70 previstas, ao mesmo tempo que o piloto B completa 44 voltas. Qual deverá ser, no restante da corrida, a razão entre a velocidade do B e a velocidade do A, para que cheguem juntos ao final dessa corrida? Bom, gente, analisando aqui, nós temos para o A faltando 25 voltas, para o B 26 voltas. Então, velocidade média ΔS sobre ΔT, para que ambos cheguem ao mesmo tempo, ΔT tem que ser a variação do espaço sobre a velocidade. Então, o tempo precisa ser o mesmo para eles chegarem juntos, a variação do tempo dos dois. Logo, ΔS do A, que é 25, sobre sua velocidade de VA, pelos ΔS do B, que é 26 voltas, que falta, sobre VB, deixando do jeito que ele pediu, VB sobre VA, 26 sobre 25. Número 2. O motorista, ou melhor, um móvel em trajeto circular de raio 5 metros, parte do repouso com aceleração angular constante de 10 radianos. Quantas voltas ele percorre nos 10 primeiros segundos? Então a gente pode calcular aqui, ó, calculando o delta θ, alfa, né, no caso o nosso alfa aqui é radianos, vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que dá 500 radianos. Então uma volta completa são 2π, né? Ele precisa executar aí 500 radianos, então ele vai ter que dar aí nos 10 primeiros segundos 250π radianos de voltas. Número 3. Um disco está girando com uma rotação constante em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. Certo ponto Q está 2 vezes mais afastado desse ponto, centro, do que um outro ponto P. A velocidade angular de Q em certo instante é... Gente, resposta aí, letra A. A mesma que P. A mesma de P. Número 4. Nós temos aqui uma figura e ele quer saber quais são as velocidades angulares e lineares. Bom, todos estão girando no mesmo eixo, a velocidade angular de todos eles é a mesma, só que quem está mais afastado tem uma velocidade maior, velocidade linear, tá? De quem está mais próximo do centro. Resposta então, letra E. Exercício 5. Dois atletas estão correndo numa pista de atletismo com velocidades constantes, mas diferentes. O primeiro atleta locomove-se com velocidade v e percorre a faixa mais interna da pista, que na parte circular tem raio r. O segundo atleta percorre a mesma a faixa mais externa, que tem raio de 3r sobre 2. No mesmo instante, os dois atletas entram no trecho circular da pista, completando ou depois de algum tempo. Se ambos deixam esse trecho simultaneamente, a velocidade do segundo atleta é... Bom, a velocidade angular dos dois é igual, W do 1 é igual a W do 2, e aí só precisamos montar a expressãozinha aí. Velocidade sobre o raio do 1, velocidade do 2 sobre o raio. O V1 tem velocidade V e tem raio R. O V2, que é o que a gente quer descobrir, tem um raio de 3R sobre 2. Arrumando aqui, vamos ficar com V2 é igual a 3R sobre 2. Isso dá para nós aí a resposta da letra B. 3V, desculpa, 3V sobre 2. Exercício 6. Em um relógio analógico comum existem 3 ponteiros, o ponteiro das horas, o dos minutos, dos segundos. A ponta de cada um desses ponteiros descreve um movimento circular uniforme. Se a ponta do ponteiro dos segundos possui módulo de velocidade igual a 6 cm por segundo, qual é o valor que melhor representa o diâmetro da trajetória circular percorrida nessa ponta desse ponteiro? Então vamos lá, gente, bem simples, né? Só aplicar a velocidade linear, 2πr sobre o período. Então nós temos aqui velocidade de 6, 2πr sobre 60, né? 60 segundos.
vamos chegar à resposta aí de raio de 57,3. Mas como a pergunta é sobre o diâmetro é o dobro do raio. Então vai dar 114,6. Resposta letra A, aproximadamente 115, aí 1,5 metros. Exercício 7 também está perguntando aí a velocidade escalar em relação a uma pessoa aí na linha do Equador. Ele deu algumas informações do raio da Terra e o π aqui. Aplicando a mesma formulinha, né, da velocidade linear, 2πr sobre o período. Isso vai dar aí como resposta a velocidade de 1.650 km por hora, letra B. Exercício 8, com a finalidade de destacar a rapidez de uma serra circular, de cortar pedras de cerâmicas, um folheto ressalta uma noção confusa ao explicar que a máquina muito rápida gira com velocidade de 13.000 RPM. De fato, a informação dada é a frequência da máquina e não sua velocidade. O folheto ficaria correto e coerente se ressaltasse a velocidade angular da máquina em radianos por segundo correspondente a. Então a frequência aqui, qual que é a frequência? 13.000 RPM é 3.000 rotação por minuto. Consequentemente, nós vamos chegar aí em uma rotação, para simplificar aqui, de 13.300 sobre 6. Velocidade linear é 2π sobre vezes a frequência. Velocidade angular aí 1.300 radianos por segundo. Isso da letra A. Exercício 9. Nada como um dia após outro, certamente esse dito popular está relacionado de alguma forma com a rotação da Terra, em torno do seu próprio eixo, realizando uma rotação completa a cada 24 horas. Pode-se então dizer que cada hora corresponde a uma rotação. Aqui é bem simples, né, gente? Se são 360 graus aí uma volta em torno do próprio eixo em 24 horas, isso dá 15 graus por hora. Exercício 10. O velódromo, nome dado à pista em que são realizadas provas de ciclismo, tem forma oval e possui uma circunferência de 250 metros e 330 metros, com duas curvas inclinadas a 41 graus. Na prova de velocidade, o percurso de 3 voltas tem 1.000 metros, mas somente os 60 π últimos metros são cronometrados. Determine a frequência de rotação nas rodas de uma bicicleta necessária para que um ciclista percorra uma distância inicial de 24 π metros em 30 segundos, considerando o movimento uniforme. O raio da bicicleta é igual a 30 centímetros. Bom, pessoal, nós temos aqui, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT, mas velocidade linear também pode ser velocidade angular vezes o raio. Com isso, nós vamos ter aí como velocidade angular aí 8π radianos sobre 3. Para dar uma volta completa, 2π radianos é uma volta, 8π radianos sobre 3, isso dá 3/4 de volta. Então quer dizer que a cada segundo ele dá 3/4 de volta. Em 1 minuto, 80 voltas. 11. Um avião voa numa altitude e velocidade de módulos constantes numa trajetória circular de raio R, cujo centro coincide com o pico de uma montanha onde está instalado um canhão. A velocidade tangencial do avião é de 200 metros por segundo e a componente horizontal de velocidade da bala de canhão é de 80 metros por segundo. Desprezando-se os efeitos do atrito e o movimento da Terra, admitindo que o canhão está direcionado de forma a compensar o efeito de atração gravitacional, para atingir o avião no instante do disparo, o canhão deverá estar apontado para um ponto à sua frente. Então, pessoal, aqui bem simples, né? O avião está fazendo um movimento circular e o canhão vai ser disparado aí para atingir ele, formando aí um ângulo. Como está desprezando todas a resistência do ar, o atrito e outras forças envolvidas, basta a gente calcular a tangente do ângulo aí, que vai ser aí o ângulo θ. Então nós vamos ter aí a velocidade tangencial do avião dividido pela velocidade tangencial aí do disparo, né? Isso vai dar 0,25 radianos. Resposta aí, letra I.
12. Exercício da PUC. Lucas foi presenteado com um ventilador que 20 segundos após ser ligado atinge uma frequência de 300 RPM em movimento uniformemente acelerado. O espírito científico de Lucas o fez se perguntar qual seria o número de voltas efetuadas pelas pás do ventilador durante esse intervalo de tempo. Usando seus conhecimentos de física, ele encontrou. Então vamos lá, gente. Após 20 segundos, né, o ventilador chegou a 300 RPM, conforme diz o enunciado. Então eu consigo calcular aí que ele estava com uma velocidade angular de 10 pi radianos por segundo. Bom, nós precisamos calcular a aceleração angular. Então, a aceleração angular é a variação da velocidade angular sobre o período. Isso vai ser aí 10π sobre 20. Nós vamos chegar a uma aceleração de 0,5 π radianos por segundo. Aplicando agora a Torricelli, a mesma formulinha de Torricelli, mais para o movimento circular, nós vamos chegar aí a 100 radianos, 100 π radianos. Cada volta equivale a 2 π radianos, então o ventilador deu aí 50 voltas. Vamos lá, gente, exercício 13. Então tem um texto aqui para ganhar um pouquinho de tempo. A posição média de um satélite geoestacionário em relação à superfície da Terra se mantém devido à resposta à letra A. Sua velocidade média, sua velocidade angular ser igual à velocidade angular da superfície terrestre. Beleza? Letra A como resposta. Bom, exercício 14. Numa corrida de automóveis realizada num circuito circular de raio de 2 km, o líder e o segundo colocado movem respectivamente com velocidades angulares constantes, iguais a 60 radianos por hora e 80 radianos por hora. Num certo instante, a distância entre eles medida ao longo da pista é de 100 metros. Após quanto tempo o segundo colocado irá empatar com o líder? Para efeitos de cálculo, considere os automóveis como partículas. Então vamos lá, velocidade linear, né? Velocidade linear aí do primeiro vai ser de 120 km por hora e a velocidade linear do segundo de 160 km por hora. Só aplicar aí a velocidade angular vezes o raio. Velocidade relativa entre eles aí 40 km por hora. A gente pode fazer essa continha de subtração simples mesmo. Então o tempo aí que um vai se aproximar do outro vai ser aí de 0,1 sobre 40. Isso vai dar aproximadamente 9 segundos. Então resolvendo aí o tempo de 9 segundos para se encontrar. Beleza? 15. Na modalidade de arremesso de martelo, o atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de arremessá-lo. Em um treino, um atleta girou 4 vezes em 3 segundos para efetuar um arremesso. Sabendo que o comprimento do braço do atleta é de 80 centímetros, desprezando o tamanho do martelo e admitindo que ele descreve um movimento circular antes de ser arremessado, a velocidade com que o martelo é arremessado é. Então nós temos aí velocidade angular vezes o raio e a variação do ângulo aí sobre a variação do tempo vezes o raio aí a gente pode usar no lugar do W variação do ângulo sobre a variação do tempo. Isso é a velocidade angular. Calculando aí a gente chegará a 6,4 metros por segundo. Resposta à letra D. Bom, gente, próximo exercício, o 16. A bicicleta no fim do século XIX alcançava uma velocidade escalar média de 20 km por hora. Sua grande roda dianteira de 60 polegadas, ou aproximadamente 150 cm, fazia dela a máquina de propulsão humana mais rápida até então fabricada. Como os pedais são fixos ao eixo da roda, quanto maior o diâmetro da roda, maior a distância percorrida em cada giro, portanto, maior a velocidade alcançada em cada pedalada. Considerando que o diâmetro da roda maior é de 150 cm e o da roda menor de 30, assinale a alternativa correta que apresente a razão entre as velocidades angulares da roda menor em relação à roda maior. Bom, gente, nesse caso, primeiramente, a velocidade linear é igual, né? A bicicleta vai se mover junto na direção horizontal. E ele quer saber a razão da roda traseira sobre a roda dianteira.
Então nós vamos ter aí o raio, né? O raio é metade do diâmetro, o raio da roda traseira de 15 sobre o período da roda traseira vai ser igual aí o raio da roda dianteira sobre o seu período. E aí a gente igualando aqui essa continha, nós vamos chegar aí que o período da roda dianteira é igual a 5 vezes o período da roda traseira. Consequentemente, a velocidade angular da roda traseira é 5 vezes a velocidade angular da roda dianteira. Resposta na 16, letra D. Próximo exercício 17. Um ciclista movimenta-se com a bicicleta em linha reta, a uma velocidade constante de 18 km por hora. O pneu devidamente montado na roda possui diâmetro igual a 70 cm. No centro da roda traseira, presa ao eixo, há uma roda dentada de 7 cm de diâmetro. Junto ao pedal, as duas rodas dentadas são unidas por uma corrente, conforme a figura. Não há deslizamento e as rodas dentadas entre as rodas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Então vamos lá, gente. A velocidade linear dele de 18 km por hora, a gente converte aí para 5 metros por segundo. Então, primeiro, nós vamos calcular aí o período da roda por cada pedalada. Então, calculando aí a velocidade, o período, ele gasta aí 0,042 segundos. Então, aqui no segundo caso, a gente pode colocar o raio da roda. Então, segundo momento aqui, a gente calcula a velocidade angular da catraca e dos pedais. Elas precisam ser iguais, né, igualadas. Então, o raio sobre o período, nós vamos chegar aí de 0,035 sobre 0,42 igual a 0,12 sobre o período aí do pedal. Isso vai dar 1,2 segundos. Então, cada uma pedalada ele gasta 1,2 segundos. Em 1 minuto ele vai dar aí 50 pedaladas, né? Ou 50 RPM por minuto, 50 rotação por minuto. Letra E como resposta. Bom, exercício 18, rapidamente, considere um computador que armazena informações de um disco rígido que gira a uma frequência de 120 Hz. Cada unidade de informação ocupa um comprimento físico de 2 micrômetros. Na direção do movimento de rotação do disco, quando as informações magnéticas passam por segundo pela cabeça de leitura, se ele estiver posicionado a 3 centímetros do centro do seu eixo, como mostra o esquema simplificado apresentado, considere o raio como 3. O raio não, desculpa, o π. Então vamos lá, gente, rapidamente, se a gente considerar a distância que a cabeça de leitura está do centro do HD, uma volta completa teria um comprimento total aí a gente tem que calcular aí o comprimento de uma volta completa de 1,8 vezes 10 a menos 1 metros. Cada unidade de informação, ele falou que ocupa 2 vezes 10 a menos 7 metros. Então, em um espaço de 1,8 vezes 10 a menos 1 metro, caberia aí, a gente faz uma continha, 9 vezes 10 a quinta, né? Fazendo a continha aí, 9 vezes 10 a quinta. E a pergunta é quantas informações magnéticas passam aí se a frequência for de 120 Hz. Então, 120 Hz é 120 voltas em segundo. Nós temos aqui uma leitura de 9 vezes 10 a quinta, vezes 120 aí, isso dá 1,08 vezes 10 a oitava. Resposta aí, letra D. 19. Para descansar e moer cereais, descascar. As índias usavam um pilão de pedra. Se uma índia batesse nos cereais 20 vezes por minuto, qual que é a frequência de batida aí? Gente, essa 19 bem tranquila, né? Letra B. 20, última. O comprimento da banda de rolagem, circunferência externa do pneu de uma bicicleta é aproximadamente 2 metros. Determine o número N de voltas de rotações dada pela roda da bicicleta quando a bicicleta percorre uma distância de 6 km
E supondo-se que essa distância tenha sido percorrida com velocidade escalar constante de 18 km/h, determine em Hz a frequência da roda durante o percurso. Então, calculando aí o número de voltas, vai dar aí 6.000 sobre 2, que dá 3.000 voltas. E para calcular aí a frequência, né, passando a velocidade linear para metros por segundo, só aplicar a formulinha como ele gastou 1/3 de hora, ou 1.200 segundos, 3.000 sobre 1.200, 2,5 Hz.